Vamos lá, porque o bicho tá pegando e Israel volta a cobrar um pedido de desculpas do Lula. E o que o Lula resolveu fazer? Partir para uma queda de braço. Criar uma briga para estourar de vez a diplomacia brasileira com Israel. Envergonhando o Brasil, não reconhecendo o erro. Isso porque a maior aliada do Lula é a mentira, assim como a hipocrisia, a desonestidade, a má-fé. E você vai ver aqui que tem agora uma onda de ditadores no nosso continente apoiando a declaração do Lula contra Israel. Você tem que ver o que disse Nicolás Maduro. Gente, isso vai fazer o Israel pesar a mão sobre essa gentalha comunista aqui no continente e declarar todo mundo aí como persona non grata. E você vai ver ainda judeus que trabalham no governo Lula passando pano para o Lula. Pois é, e neste vídeo vamos ver também aqui a tentativa do PT para impedir a manifestação do dia 25 de fevereiro, agora na Avenida Paulista, 3 horas da tarde com Bolsonaro. Pois é, um dos maiores pedidos de censura prévia que o PT já fez, impedindo liberdade de manifestação. Deixa para o final. Vamos agora observar essa briga que está acontecendo aí, porque Israel voltou a cobrar um pedido de desculpas do Lula. Eles não vão esquecer isso, até que Lula retire o que disse. Veja só, o chanceler aí de Israel escreveu o seguinte: presidente do Brasil, Lula, é uma carta aberta ao Lula. Milhões de judeus em todo o mundo estão à espera do seu pedido de desculpas. Como ousa comparar Israel a Hitler? Aí ele vem contando a história do Holocausto. É necessário lembrar ao senhor o que Hitler fez. Eu não vou ler tudo, você já deve saber a história, conhecer, não deve ser ignorante igual o Lula, tal. E aí encerra a carta assim: que vergonha, sua comparação é promíscua, delirante, vergonha para o Brasil e um cuspe no rosto dos judeus brasileiros. Gente, isso aqui é forte até pra gente, é lamentável, é vergonhoso. Vergonha para o Brasil. Sim, porque Lula, lá fora, ele representa o país. A gente aqui conhece o Lula, a gente detesta o Lula. O Lula é um ingrato, é uma pessoa também indesejada aqui pra gente. Mas muitas pessoas lá fora, até mesmo pessoas normais, leigas, apolíticas, entendem o país pela pessoa do presidente. Porque o povo, segundo o TSE, Lula foi eleito pelo povo. Então o povo escolheu aquilo ali para representar o país. Então muita gente vê o país na pessoa do Lula, a persona non grata. Pois é. E ele encerra aí dizendo que ainda não é tarde. Olha só, que ele joga pro Lula. Ainda não é tarde para aprender história e pedir desculpas. Até então continuará sendo persona non grata em Israel. Olha, jogou na cara mesmo. Aí chega o Paulo Pimenta, que fala aqui pelo governo com a Secretaria de Comunicação, comprar briguinha, fazer a queda de braço. O chanceler de Israel Katz, distribui conteúdo falso, atribuindo ao presidente Lula opiniões que jamais foram ditas por ele. Ah, meu Deus, em nenhum momento o presidente fez críticas ao povo judeu. Verdade, Paulo Pimenta, ele não fez críticas, ele ofendeu o povo judeu. Tampouco negou o Holocausto. Pois é, Paulo Pimenta, foi muito mais grave do que isso. Ele banalizou o Holocausto. Ele banalizou, já expliquei no vídeo de ontem. Lula condena o massacre da população civil de Gaza, promovido pelo governo de extrema-direita de Netanyahu, que já matou mais de 30 mil palestinos, entre eles 10 mil crianças. E aí, o Hamas é a vítima agora? Eles estão em uma guerra. Senhor Paulo Pimenta, pede para os terroristas pararem de utilizar crianças, mulheres como escudo humano na faixa de Gaza. Para de esconder armas no subsolo de hospitais, de escolas, de residências. Pede para os seus amigos terroristas do Hamas usarem farda na guerra, seguir regra de guerra. Aí eu não vou ler também essa nota toda aqui do Paulo Pimenta, não, nem vale a pena. A baboseira do caramba. Ele encerra dizendo que o governo de Israel adota a prática da extrema-direita e aposta em fake news para tentar se reafirmar interna e internacionalmente. Paulo Pimenta, fake news.
Uma fala repudiada pelas maiores democracias, potências do mundo. Só elogiadas pelos terroristas e pelos ditadores. Nós vamos ver já isso daqui, porque a briga continua, minha gente. Pois é, veja, governo acusa chanceler de Israel de dar declarações inaceitáveis e mentirosas. Mauro Vieira, que é o ministro das Relações Exteriores do Lula, subiu o tom com o ministro do país aliado do Brasil. Ele disse: uma chancelaria dirigir-se dessa forma a um chefe de Estado de um país amigo, o presidente Lula, é algo insólito e revoltante, afirmou Vieira na saída da Marina da Glória, local de reunião do G20 no Rio de Janeiro. Uma chancelaria recorrer sistematicamente à distorção de declarações e a mentiras é ofensivo e grave, né? Agora estão falando que grave é o que Israel está fazendo. Não, grave foi a declaração do Lula. O mundo reconhece isso. O mundo democrático, o mundo do bem. Só o do mal que compra essa ideia louca aí do Mauro Vieira e do Lula. E ele encerra: é uma vergonhosa página da história da diplomacia de Israel, com recurso à linguagem chula e irresponsável. Linguagem chula, irresponsável e grave foi a do Lula em comparar Israel a Hitler. Ponto. Vocês ficam aí agora querendo mudar a história, mudar, né, o fato. Como sempre, estratégia de comunista. Vamos lá então. Ele fala mais coisa aqui, na verdade, mas não vale a pena também não ficar vendo essa gente, lendo o que escreve essa gente. Mas aí o perfil continua, gente. O perfil oficial de Israel diz que Lula nega o Holocausto. Esse é o perfil de Israel. Não sei quem está à frente, mas é claro que é alguém ligado ao governo, ao primeiro-ministro. Ele compartilhou uma postagem aí de uma outra página, de um outro perfil, que disse o seguinte, né, estatísticas aí do mundo, que pergunta: o que vem à mente quando você pensa no Brasil? Aí o perfil de Israel responde: antes ou depois de Lula negar o Holocausto? É o que eu falo, gente. O lamentável disso tudo é que o Lula leva uma péssima, cruel imagem do Brasil para o mundo. Que muitas pessoas já não associam Lula à fala, e sim o Brasil à fala do monstro Lula. É lamentável, é triste. E é o perfil oficial de Israel. E aí o que acontece? Lula considera expulsar embaixador de Israel do Brasil. Daniel Zonshine, acho que é isso, que representa o governo Netanyahu no país, já teria sido avisado. Isso de acordo com a colunista Malu Gaspar, que tem ali fontes no Itamaraty. Pois é. E agora, quem é que está apoiando o Lula? Falando dos ditadores. Olha, ditadores de Cuba e da Venezuela apoiam Lula em crise com Israel. Outros esquerdistas da América Latina também endossaram a declaração do petista, como Petro, o presidente da Bolívia. Só gente maneira. Vai lembrar que o primeiro a elogiar a declaração do Lula foi o Hamas, foram os próprios terroristas que elogiaram, aplaudiram a declaração do Lula. Não foi nem a Autoridade Nacional Palestina, foi não, foi o grupo terrorista Hamas. E agora essa gente maneira, não é? Amigos do Lula, olha só o que o Maduro disse, gente. Não, primeiro é o de Cuba. Nossa solidariedade para o querido irmão Lula, presidente do Brasil, declarado persona non grata em Israel, por sua denúncia sincera de extermínio do povo da Palestina. Aplaudimos e admiramos sua valentia. Estarás sempre ao lado correto da história. Lula sempre correto do lado ao lado. Conta outra piada pra gente, ô ditadorzinho de Cuba. Vamos lá. O ditador da Venezuela, veja, Nicolás Maduro, olha isso, afirmou em seu programa de TV que Adolfo Hitler foi um monstro criado pelas elites ocidentais. O que estão fazendo, como disse o presidente Lula na reunião da União Africana, o que estão fazendo a partir do governo israelense é a mesma coisa que Hitler fez contra o povo judeu. Meu Deus do céu. Eu acho que ele quer aparecer mesmo. Ele quer ficar junto com o Lula, persona non grata. Oh, eu tô aqui, ó. E essa gente só fica falando da guerra de longe, né? Vai lá ajudar o Hamas, vai lá pegar uma arma, vai vestir a farda do Hamas, que nem existe,
Vai lá, nem que seja lá sem farda. Não, mas quer falar de longe, eu estou protegido, se meter na guerra. Os caras estão no meio da guerra. Vocês estão mexendo com gente que está lá. Já sim, ó, com Hamas. É fácil falar de longe. Ai, é paz e diálogo, paz e diálogo. Vai lá falar de paz e diálogo com o terrorista do Hamas, ô seu Lula, seu bestão. De longe é mole. Vai lá tomar cervejinha com o Putin para resolver o problema com a Ucrânia. De longe é fácil falar que se resolve com cervejinha e diálogo. Pois é, só queimando o país, o continente. Os esquerdistas Luiz Alberto Arce da Bolívia e Gustavo Petro da Colômbia também se manifestaram. Tá defendendo, não vou colocar que não, vai perder tempo. É isso aí, o Lula tá certo, o Israel tá errado. Tudo bestão, tudo comunista, tudo safado. Interessante. É gente que explora o próprio povo, mas está preocupado com o povo dos outros. É interessante isso. Os ditadores massacram o povo, exploram, levam para miséria. Estou preocupado com o povo dos outros. Muito interessante. Pois é. Vamos lá então. Porque tem judeu no governo do Lula. E judeus do governo Lula se calam diante de declarações sobre o Holocausto. Procurados pela Revista Oeste, com questões a respeito dessa fala, a ministra Esther Dick, da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, e o senador Jacques Wagner, líder do governo no Senado, não deram retorno até o fechamento da matéria. Pois é, ficaram calados. Só que o Jacques Wagner ele chegou a falar sim, depois, mas isso foi lá na Casa Alta. Jacques Wagner contraria Lula e critica a comparação entre Israel e Hitler. Não se traz à baila o episódio do Holocausto para nenhuma comparação, disse o líder do governo no Senado. Ele é líder do governo no Senado. Só que tem um mais. Ele diz que a comparação não é pertinente, mas sempre tem a história do mais. A morte de civis na faixa de Gaza é um absurdo com a desculpa de caçar o Hamas. Olha o absurdo, tá passando pano pro Lula. Gente, isso aqui é um absurdo. É como se Israel estivesse matando o inocente, fazendo o que o Hamas faz. E eles adoram, né, acusar os outros daquilo que eles fazem. Não é mesmo? Chamar os outros daquilo que eles chamam. Não, o exército de Israel não está lá na faixa de Gaza pegando criança, mulher grávida, não, está caçando o terrorista. O terrorista que por vezes pega a criança e põe na frente. Cara, só estou dando exemplo aqui e tal, mas eles preparam armadilhas para isso acontecer. Colocam crianças perto de armas, de munições. E o soldado de Israel, ao contrário, ele pega a criança, ele põe atrás, ele protege a criança. Mas aí não, o Jacques Wagner está dizendo que isso é desculpa, tá atrás do Hamas não, tá atrás dos cidadãos. Não, Israel quer exterminar o Hamas justamente pelo bem daquele povo lá da faixa de Gaza. Só. Quem começou a guerra foi o Hamas. Quem não quer parar a guerra é o Hamas. E a missão do Hamas é liquidar o Estado de Israel. Passa pano, né? Pro seu papai, pro seu chefe. Tem vergonha não? O senhor como judeu? Poxa, vamos lá então. Aí tem o pedido de impeachment rolando aqui no Brasil, não é? De Lula. E já chega aí a 129 assinaturas e bate recorde histórico. Parlamentares manifestaram repúdio à declaração do presidente que comparou Israel a Hitler. Pois é, esse número é superior, estou olhando aqui a matéria, ao registro do pedido de impeachment da ex-presidente Dilma, que teve 124 signatários em 2016. Ao fim do processo, a petista teve o mandato cassado, mas óbvio que teve aí todo um querer da população brasileira, do cidadão, o ambiente político favorável, até jurídico. Impeachment é uma questão jurídica, política, e tem que ter essa pressão toda. Eu acredito que até a partir do dia 25 podemos começar essa mobilização do povo para esse impeachment. Eu sei que a causa é outra, mas ali a gente consegue, né, numa fotografia, entender que o povo não está com Lula, né? O povo está de verde e amarelo, pela família, pelo bem, pela paz, com Israel, não com Hamas. Mas o ambiente político que é desfavorável no momento, diferente de 2016, que Eduardo Cunha até levou adiante,
Também por questões pessoais, mas estava favorável. Agora Arthur Lira, o bundão do Arthur Lira, tá com Lula, tá batendo. Não, eu já ia falar besteira aqui, né? Porque tem criança aqui assistindo, tem famílias que me assistem, eu não sou de falar muita besteira. Mas tá na aba do Lula, atrás de cadeira, atrás de cargo, atrás de dinheiro, de grana, de continuar, de indicar os seus, o partido, etc. Se vendeu ao ladrão Lula. Pois é. E tem muitos congressistas que se venderam também. Muitos deputados, senadores que estão com Lula, atrás de mamata, de cargo, de cadeira, etc, etc. É lamentável, mas está aí. Já tem assinatura suficiente para colocar para frente o impeachment desse cara que está destruindo a diplomacia brasileira, envergonhando o país, o mundo inteiro, uma vergonha. E aí, para encerrar o vídeo, minha gente, vamos falar da manifestação do dia 25 de fevereiro agora, domingo, 3 horas na Paulista, com o Bolsonaro. Olha que absurdo. PT aciona o Ministério Público contra a manifestação convocada por Bolsonaro na Avenida Paulista. E o partido nega estar tentando impedir o direito de livre manifestação. Nega, mas está. É claro que vai negar. PT vai chegar, eu quero impedir a liberdade de manifestação. Eu quero impedir. Claro que não. Vai negar. Olha só. O PT paulista foi o diretório estadual, lá em São Paulo, que fez o pedido, afirma que os atos podem resultar em ataques ao Estado Democrático de Direito. O que para o partido ocorreu em 8 de janeiro de 2023 em outros protestos dos apoiadores de Bolsonaro. Meu Deus do céu. O partido solicitou à promotoria a adoção de medidas para prevenir e investigar eventuais crimes contra o Estado Democrático de Direito, de financiamento irregular da manifestação ou de propaganda eleitoral antecipada, segundo o jornal Folha de São Paulo. Além disso, o PT de São Paulo negou antecipadamente que está fazendo um tipo de censura prévia às manifestações de opinião. Tá. Claro que tá. E na cara de pau. Não, proíba a manifestação porque pode acontecer aquilo. Pode ter alguém financiando. Pode ter uma propaganda eleitoral antecipada. Olha, se acontecer algum crime, que não vai acontecer, o crime será punido. Então, tire o Lula da presidência, porque ele pode roubar como roubou. Vocês não estão se baseando em 8 de janeiro? Vamos nos basear na corrupção do Lula. O escândalo, os bilhões de reais desviados. Tira lá, porque ele pode roubar. É assim. Vamos prender logo todo mundo, porque todo mundo pode roubar. Todo mundo pode cometer um crime, aí, um acidente, etc. Já não deixa ninguém fazer mais nada, porque pode. É bola de... Estão adivinhando o futuro agora. Então vamos prender logo antes que aconteça. É censura! É medo. Na verdade, é medo. Porque a fotografia vai sair. Fotografia que o Lula não consegue em lugar nenhum. Com povo orgânico mesmo. Não é vagabundo de MST e de CUT, não. É medo. Que o Brasil está com Bolsonaro e não está com Lula. Essa que é a verdade e dói no PT. Aí quer censurar seus antidemocráticos, falsos, hipócritas. Ditadores, é isso que vocês são. Nossa, isso me estressa, gente. Vamos lá. Se você gostou do vídeo, deixa o like, comenta, compartilhe o vídeo. É importante. Quem quiser colaborar com o nosso canal, tá passando aí na tela o Pix. A chave é o meu e-mail, brunojohnsen@bol.com.br. Qualquer valor será sempre bem-vindo e que Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo. Comunismo aqui não. Vamos nessa.